Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado, como sempre, André Budon, e nós somos o Cone do Silêncio. Nosso episódio número 25, vamos falar sobre nada menos, nada mais do que Led Zeppelin, uma homenagem aos 50 anos do lançamento do Led Zeppelin 3. Então, se segure a onda um pouquinho. Vamos nos ajudar aí. Nós queremos agradecer a todo mundo, que o nosso programa está indo bem legal, mas a ajuda de vocês é muito importante. Cliquem aí no dedinho, aí, cliquem no like e segure a onda que daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente está de volta, reforçando o pedido do Perim. Por favor, aí, sigam o canal, deem seus likes, compartilhem, comentem. A gente quer o feedback de vocês, a gente quer a fidelidade dos nossos amigos que gostam de ouvir a gente falando bobagem, falando sobre música. E hoje o bicho vai pegar, porque, porra, Led Zeppelin é Led Zeppelin. E a gente vai contar um pouco como é que foi o disco que mudou a sonoridade da banda, né? Que é o Led Zeppelin 3. Que foi o primeiro disco que os caras pararam, né? A verdade foi o primeiro disco que os caras pararam para compor direito. Eles foram para uma casa de campo em Blanyaur, que virou até um nome de música, né? Para fechar o repertório. O que acontece foi o seguinte: antes, o Led Zeppelin foi formado meio que de sopetão, né? O Jimmy Page fazia parte do Yardbirds, era um músico de estúdio já tarimbado, já tinha gravado com uma porção de gente, gravou música de orquestra, gravou música com big band, gravou faixa de Hollies, gravou faixa com... Desculpa. Gravou faixa com Joe Cocker. Era um cara que vivia no circuito de estúdio na Londres dos anos 60. Então ele fazia parte do Yardbirds, a banda implodiu, mas eles tinham ainda várias datas para cumprir de show. Então o Chris Dreja, que era o principal nome do Yardbirds, ele permitiu, ele cedeu ao Jimmy Page o nome New Yardbirds, o Jimmy Page montar uma banda e excursionar para poder pagar, né, de certa forma, o contrato que já tinha sido feito. O Jimmy Page já vinha sonhando em montar uma banda própria. Inclusive, em 66, eles chegaram a pensar no embrião com ele, o John Paul Jones, e nada mais, nada menos que o John Entwistle e o grande Keith Moon do The Who, para montar uma mega banda, entendeu? E excursionar. Obviamente não deu em nada. Os caras estavam muito bem no The Who, se matando por lá e gravando grandes discos. Mas chegou o final da turnê. O Chris Dreja já avisou: olha, vocês não vão mais usar o nome New Yardbirds, vocês vão ter que criar um outro nome. E aí o Jimmy Page resolveu: então vamos aproveitar e vamos correr atrás e montar a banda. Ele chamou o John Paul Jones. Na verdade, o John Paul Jones entrou por último, né? Ele foi procurar o mercado local de banda, buscou o Robert Plant, que era um vocalista da Band of Joy, que era uma banda desconhecida ainda, uma banda de pub, garoto ainda. O Robert Plant indicou o John Bonham, baterista, e o John Paul Jones falou: não, quero entrar no projeto. E aí surgiu o Led Zeppelin. De cara, eles fizeram um contrato muito bom com a Atlantic. A Atlantic era uma gravadora americana que era muito, muito específica, muito no nicho de blues, de rhythm and blues, de soul music,
e começou no final dos anos 60, no início dos anos 70, a buscar bandas inglesas de progressivo e de rock e de hard rock para ampliar o catálogo delas. Tanto que a Atlantic contratou o Yes, a Atlantic contratou uma opção de gente, né? O Yes acho que é a mais famosa dessas bandas de progressivo. Eles fecharam o contrato já mandando. É engraçado isso, né? Porque não eram caras desconhecidos no grande público, mas já avisaram, a gente quer total liberdade criativa nos álbuns, a gente quer controlar a capa, a gente vai cuidar da parte gráfica, e a gente não quer lançar single, a gente não quer lançar compacto. O objetivo dessa banda é lançar LPs inteiros, fechados, a obra tem que ser fechada. E a Atlantic concordou, assinou por um valor na época muito alto para uma banda iniciante, de $140 mil, acho que no primeiro contrato, por 3 discos e para ser renovados depois. Aí, então, o seguinte, os 2 primeiros discos do Led Zeppelin foram gravados na turnê. Eles saíram em turnê nos Estados Unidos, no final de 68. O Led Zeppelin 1 foi gravado no finalzinho de 68, foi lançado em 69. E o Led Zeppelin 2 foi composto e tocado antes ao vivo para poder virar disco. Então, quando eles chegam em 70, eles param, falam assim, não, vamos fazer esse terceiro disco trabalhando as ideias, entendeu? A gente vai se fechar, a gente vai ensaiar, entendeu? E montar um disco. E aí, veio uma sonoridade completamente diferente que os fãs ficaram bolados na época. Os caras ficavam, que porra é essa? Isso é o Led Zeppelin? Mas, quer dizer, essa sonoridade veio muito aí da música acústica, do folk. E foi um movimento que estava acontecendo na época, né? Tipo assim, houve, no início da década de 70, essa valorização um pouquinho do acústico. Eu acho que foram 2 movimentos, e o LED conseguiu fazer isso. Não, vamos pegar o peso, que eles continuaram mantendo o peso, e essa transição para o folk um pouquinho, que estava acontecendo nos Estados Unidos com Crosby, Stills Nash, etc. e tal, e na Inglaterra, que tinha o Fairport Convention, o Jethro Tull surge nessa história, essa coisa. Só que o folk inglês ele tem um charme que eu acho que o americano não tem por causa de não ter a proximidade com o country, que o americano tem isso, né? O folk americano tem uma questão, ou ou é aquele folk politizado, ou é aquela coisa country que cai naquela questão americana conservadora. O folk inglês tem um negócio até mais antigo, e aí tem um namoro com o progressivo, né, que o folk teve, né? Ele remete à música celta, a música celta tradicional. Tanto que nesse disco é o primeiro disco que o Jimmy Page começa a brincar com as afinações diferentes. Né? Você tem músicas com afinação celta, o Dadgad, né? O famoso Ré, Lá, Ré, Sol, Lá, Ré, que é a afinação aberta de violão. Tem pelo menos umas 2 músicas do disco que são nessa afinação. Tem a afinação em Sol, aberto. Ele começou a trabalhar. E é engraçado, exatamente. Eu acho que aí tem muito a ver com o clima, né? Eles foram para uma casa de campo compor. E é engraçado, porque a gente associa o Led Zeppelin a uma banda mais pesada, né? E não é gratuitamente que você associa isso. Mas a ideia do Jimmy Page sempre foi, ele sempre dá entrevistas toda hora dizendo isso, de você contrastar o peso e a leveza, o etéreo e o pé no chão. E você tinha músicos capazes... Oi? O próprio nome, Led Zeppelin, quer dizer, o Zeppelin de chumbo. O Zeppelin de chumbo, quer dizer, como é que aquela coisa flutua? Exatamente. É um pesado. Flutua pesadíssima. Flutua pesadíssima. É do cacete. O Led Zeppelin talvez seja a banda mais pensada, né, cara? Assim, os caras pensaram realmente naquilo. Olha, eles pensaram no conceito desde sempre.
Você tem, assim, são poucas que você tem essa característica. Até do ponto de vista mercadológico, assim, quem eles querem atingir. Era uma banda odiada pela crítica no começo. Não, e até tem uma coisa assim, eles foram uma banda inglesa já feita para soar como americano, entrar no mercado americano. Entendeu? Então, muita gente associou depois ao Robert Plant, a imagem do machão americano, surfista, o riponga, cabeludo e não sei o quê. E os caras eram ingleses. Isso foi pensado desde o início. Lógico que foi. O John Paul Jones também era produtor, quer dizer, também era um cara de mercado que já sabia o que estava fazendo. Não é uma banda ali que surgiu não é que nem o, sei lá, o The Who, Beatles até, que eram amigos que se encontraram para tocar. Não, era gente, vamos montar uma banda para fazer. E tem a questão essa relação ali. O Robert Plant foi escolhido muito para ser assim. Era o Rod Stewart. É verdade. Tanto que o Jimmy Page e o Jeff Beck também ensaiaram a possibilidade de montar uma banda. Quando o Jeff Beck foi gravar o primeiro disco solo dele, o Truth, trouxe o Rod Stewart. Tem uma faixa chamada Beck's Bolero, que é o Jimmy Page, o Jeff Beck e o John Paul Jones tocando na faixa. Quer dizer, eles já tocavam. Essa galera porque hoje em dia a gente não tem mais essa coisa do músico de estúdio. Quer dizer, o músico de estúdio hoje em dia perdeu o prestígio que tinha nos anos 60 e 70. Você tem milhares, cara, quantidade de músicos de estúdio maravilhosos que surgiram nessa época. Porra, tem gravações antológicas, entendeu? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Pete Blackmore foi músico de estúdio. O John Paul Jones foi músico de estúdio. Você tem uma fileira de caras maravilhosos nos Estados Unidos que gravaram com bandas como Steely Dan. Larry Carlton, um baita guitarrista, o Mr. 335, né? Era músico de estúdio, gravava Steve Lukather, o Tommy Tedesco, que era ok. Eles eram caras que... Era importante essa cultura, essa vivência de você... Porque o cara tinha uma sessão, agora você vai gravar um bolero. Mais tarde você vai gravar um jingle para uma propaganda de supermercado. Mais tarde você vai gravar um disco com a Shirley Bassey. O Jimmy Page gravou com Shirley Bassey, cara. Gravou trilha de 007. Mas o LED, eu acho que aí nós chegamos no ponto, eu acho que, para mim, mais importante da banda. Assim, eram 4 caras talentosíssimos, feríssimos. E, assim, eu acho que eu compararia, por exemplo, é uma comparação meio esdrúxula, mas é o Yes. Eu acho que é a única banda que eu vejo assim que essa quantidade de talento junto ali. Só que o Yes, a competição entre eles ficava visível e comprometia o som. O LED não, aquilo junta, é uma amálgama ali dos 4. Você nunca vê a não ser, sei lá, Moby Dick, que era um solo, tudo bem. Mas você não vê uma música, não, essa música, o Jimmy Page aparece nessa música, os outros estão fazendo... Não existe isso. Não existe. Mas sabe qual é a diferença? Assim, do mesmo jeito que o Led Zeppelin era uma banda do Jimmy Page, o Jimmy Page criou e produziu os discos e meio que orientava, ele trouxe a concepção desse claro e escuro, do leve e pesado. O Yes era uma banda do Chris Squire e do John Anderson, que eram realmente os caras da banda, com uma série de pilotos, de pistoleiro contratado em volta. Não, entendeu? Inteiro se batendo o tempo inteiro. Então, o Bill Bruford, enchi o saco, vou tocar lá no King Crimson, Rick Wakeman, vou ganhar dinheiro fazendo música solo, gravando lá as esposas do Henrique VIII e coisas do gênero. A gente não tem muita história de crise no Led Zeppelin, deles brigarem entre si. Eles destruíam hotel, eles brigavam com a imprensa, brigavam com os outros. Brigavam com a imprensa, brigavam com jornalista, brigavam com empresários, entendeu? Com os caras que contratavam eles para os shows. Cara, as turnês do Led Zeppelin eram, cara,
felinianas, né? No sentido porra, do satiricon, né? Era uma bagunça, bicho. Era uma orgia, era uma devassidão, cara. Os caras mesmo admitem isso, porra. Todos os excessos dos anos 70, o Led Zeppelin... O Led Zeppelin é uma banda meio... Se parar pra pensar, o Led Zeppelin criou um estereótipo de banda, né, cara? O Guitar Hero, o vocalista, porra... Mas eles eram... Aí que tá, musicalmente, eles derrubavam o estereótipo. Eles eram muito bons, cara. Porque eles eram até a imprensa odiava o Led Zeppelin. Eles eram machistas, eles eram ignorantes, eles eram tudo isso. Baby, I wanna be your macho man. Né? A imprensa... Essa letra é inviável hoje em dia. Chegava. Mas musicalmente, eles se superaram. Todo disco tinha isso, mas musicalmente, eles se superaram. E eles vão fazendo isso de disco, assim, é óbvio que isso aí dá controvérsia, tem gente que prefere um, mas se a gente pega a discografia do Led Zeppelin, não tem altos não tem discussões, não tem discussões. São bons. Não, tem discos que tem discos que, eu, por exemplo, o Presence eu fui gostar alguns anos depois. Eu achava o Presence abaixo dos outros, mas hoje em dia não. Aí você fala assim, eu também não gostava, mas eu acho um disco curto. Vai ver, o disco é bom. O disco é bom. Não, o disco é bom pra caralho. Uma época ruim pra banda, etc. E tal. Exatamente. Era um momento complicado pra banda, de transição. A época, porra, era a época do punk. Os caras estavam tentando tatear, ver pra onde eles iam. Se tinha uma série de problemas... Bom, a gente vai chegar lá, né? Uma série de problemas de saúde, o Robert Plant sofreu um acidente, aí depois, pouco tempo depois, o filho do Robert Plant morreu de uma doença, uma virose inexplicável. O Jimmy Page também prendeu um dedo num vagão de um trem, ficou com um dedo, ruim pra cacete durante um tempo, estava se arrasando em heroína, tinha os problemas do John Bonham com alcoolismo, né? Mas o que é legal da banda, que eu acho que é aí que faz a banda ser diferente de qualquer outra dessa época, é o seguinte, cada um trouxe um elemento de sonoro de acordo com o gosto musical. Porque a gente, por exemplo, a gente associa o John Bonham, peso, cara, o John Bonham tem swing, tem groove, e o groove dele vem do que ele gostava de ouvir. O John Bonham era fanático por soul music. E o John Bonham criou várias coisas técnicas, por exemplo, botar papel laminado na caixa. É um negócio que o cara bolou ali para ter um som. Então o cara não era somente aquele animal que foi... Exatamente. É o estereótipo do baterista doidão. Mas não era, entendeu? Se você for ver a junção... Por exemplo, o Robert Plant era louco por rockabilly. O Jimmy Page gostava de música medieval, música celta, música folk. Ele trouxe isso para a banda. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eles gostavam pessoalmente, e passou a ser coletivamente, de coisas muito, muito fora do universo do rock. Música medieval, música indiana, música egípcia, marroquina, eles gravam reggae, eles gravam funk, eles gravam... Então, eu acho que isso difere muito desse, vamos dizer, esse formato de hard rock inglês que pegou quase todas as bandas, sei lá, de Deep Purple, a Hip. Se você for pegar a White Snake, você vai pegar o som, é o mesmo, é aquela mistura. É o mesmo. Blues, é bom soul, pesado. Tem umas levadas, entendeu? É aquilo, quando você coloca algum cara que por exemplo, o Deep Purple aconteceu isso, né? Quando entrou o Glenn Hughes e o David Coverdale, ficou mais swingado, ficou mais soul music, porque o Glenn Hughes era fã de soul music. Aí o cara traz os elementos para a banda e você não adianta, cara. Você vai juntando os caras e um vai trazendo. Se você tem liberdade, se não é uma coisa, uma relação de músico contratado, entendeu? Entre aspas, a gente compõe e vocês tocam. Entendeu? Não era o caso do Led Zeppelin, né? Não era mesmo o caso do Led Zeppelin. Você traz os elementos. E aí você vê a evolução da banda. Assim, os primeiros 2 discos, eles fazem uma assinatura sonora, aí no terceiro disco eles subvertem isso, eles mostram, olha, a gente não toca só hard rock.
a gente não toca só blues distorcido. A gente toca música acústica. A gente tem uma delicadeza e uma leveza que às vezes passa batido naquele repertório padrão de show, mas a gente vai além disso. E aí eu acho que eles conseguem, é isso que eu acho fantástico. O Led Zeppelin 3 é o disco que quebra. E o 4 é o disco que junta essa leveza, junta a delicadeza dos arranjos acústicos, a delicadeza da que a voz do Robert Plant pode ter, que não aparece muito antes. No 4 a gente vai ter o Starway to Heaven, que é a música que talvez mais mostra isso. Ela começa folk e termina pesado. Os caras conseguem fazer... Né? É uma suíte, né? É uma suíte. Bolero de Ravel dos caras, né, porra? Não tem como. E assim, você pega o Led Zeppelin 3, você tem a primeira faixa, o Led Zeppelin 3 já é um ensaio disso, porque a primeira faixa virou a faixa de qualquer invasão bárbara, em qualquer momento da história, que é a Immigrant Song. Porra, se você vai fazer do filme do Thor, entendeu? Porra, qualquer cena de invasão de viking, você vai tocar a porra do Immigrant Song. Aí depois de Immigrant Song você tem Gallows Pole, você tem That's the Way, você tem Tangerine. Tangerine é linda. Tangerine é maravilhosa, cara. Foda. Esse disco é perfeito também. Esse que eu falo, é complicado. A gente é fã e é difícil separar. Tem uma música que eu acho muito curiosa, que é Hats Off to Hi-Hat. Que assim, é quase um Robert Johnson aquilo.
Mas os caras usam tecnologia ali no meio com os efeitos da voz. Muito louco. Você fica assim, pô, parece Robert Johnson em Júpiter. E o Roy Harper é uma loucura, né, cara? O Roy Harper é um cara que era conhecido dessa galera, mas assim, era um cara que não gravava disco, mas era cultuado por uma porrada de gente. O Roy Harper não é que gravou com o Pink Floyd? Não, o Raiva Cigar. Raiva Cigar. Raiva Cigar. Sim, sim. Ele que grava lá. Ele canta. Ele canta. Ele canta Raiva Cigar, entendeu? Que é uma musicaça. Uma letra maravilhosa. Bom, que diz que um queria cantar, o outro queria cantar, tava briga, o Roger Waters dividido naquela época, daí ele falou, eu canto. E ficou do caralho. A música é uma... Cara, esse é outro disco que quando fizer alguma efeméride a gente vai ter que falar, né? Sim. Mas voltemos... Mas voltando ao Led Zeppelin. Voltando ao Led Zeppelin. Então eu acho que você tem uma evolução na banda que é legal. Você tem os 2 discos que são cartão de visita, você tem o 3 que subverte, o 4 que junta, né? O 4 que porra, ele finalmente ele cria a receita do Led Zeppelin, né? Ele joga todos os ingredientes lá naquela, sabe? Todas as cores naquela tela e traz a impressão digital do Led Zeppelin. Daí para frente, eles começam a se divertir. Se você for pegar, por exemplo, o disco que vem em seguida, o House of the Holy, cara, você tem música acústica, sabe, com um sentimento celta, sabe, muito forte, também com afinações alternativas, como Rain Song. Você tem as porradas, como... E um nível de composição muito alto. Eu nem gosto muito da mixagem desse disco. Eu acho que a voz do Robert Plant está muito estridente. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que não ficou legal, assim. Eu não estava num momento tão bom. Mas as músicas são maravilhosas. Tem The Ocean. Nesse disco, os caras eles esbarram no funk do James Brown com The Crunch. Eles fazem um reggaezinho. The Crunch é muito engraçado, porque tem um tecladinho, cara, que aquilo ali parece qualquer coisa, mesmo. Parece um trombone. Aquilo ali parece música brasileira. E o The Crunch foi dedicado ao James Brown. Eles quiseram fazer uma música estilo James Brown. E tem uma coisa engraçada, que o som tipo James Brown é quase sempre mesmo acorde a música inteira. E tem uma bridge. A bridge. E na música não tem a bridge. E daí eles ficam falando... alguém pode me dizer onde fica a bridge? Exatamente. É muito bom. Porque não tem a ponte, é aquela levada... E assim... Começa ao fim, 2 acordes. Na verdade, um acorde. Né? É o que o Tim Maia faz em Sossego. É isso.
E é um musicão, É um musicão, eu acho também bom. Eu acho esse disco excelente, cara. Eu acho que, por exemplo, e aí você tem um negócio, para mim, ele é o maior tecladista, não sendo o tecladista de todos os tempos. Não, maravilhoso, o cara é muito criativo. É impressionante como ele é bom no teclado. Talvez seja um músico mais comum. Sempre assim, né? Você pega essas bandas, pega o The Who, pega o Led Zeppelin, pega os baixistas, são normalmente os caras musicalmente mais com maior teoria, com maior base musical, cara. Porque a noção de harmonia do John Paul Jones, não só no baixo, como tocando teclado, cara, o Noel Carter é casca grossa demais, cara. Mas demais. Demais. Os caras fazem uma suíte progressiva. Com improvisação, com espaço para improvisação. Deixam 95% das bandas de progressivo no chinelo. Para mim, deixam no chinelo. Porque assim, eu acho que ele tinha talvez por essa coisa, por não ser o instrumento dele, ele tinha uma noção ali de economia e da função do teclado muito boa, muito boa. O teclado entra, quando entra, você fala assim, pô, que legal o teclado aqui. Nunca o teclado do Led... Você não vai encontrar música nenhuma no teclado do Led Zeppelin que você vai falar assim, pô, não precisava desse teclado aqui. Nunca. Nunca. E é impressionante, né? Você parar para pensar na fertilidade, né? No estouro de criatividade dos caras, porque do primeiro disco, do Led Zeppelin 1, foi lançado em 69, até o House of the Holy, são 5 discos em 4 anos. O House of the Holy é de 73. Eles lançam 2 em 69, lançam o Led Zeppelin 3 em 70, lançam o Led Zeppelin 4 em 71 e lançam esse em 73. Dão uma paradinha para dar uma... Aí eles fazem isso, eles aproveitam e fazem turnês mastodônticas com o Led Zeppelin 4, que, porra, eu acho que é o disco dos hits deles, né? Assim, eu acho que as músicas mais famosas, as 3 das mais famosas estão no Led Zeppelin 4, né? Que é Rock and Roll, Black Dog e Starway to Heaven. Aí eles dão aquela parada, fazem o House of the Holy, e depois eles fazem um disco que eu comparo, eu chamo o Exile on Main Street do Led Zeppelin, que é o Physical Graffiti. Eles pegam e fazem... Eu não sei, cara, é difícil. Não tem um melhor que o outro, porque se eu ouço o outro fica mas o Physical Graffiti aqui no Brasil foi um disco muito mais consumido, entendeu assim? Foi. Foi um disco até muito porque mais... o Led Zeppelin é uma das poucas bandas aqui no Brasil que nunca saiu de catálogo. Desde que foi lançado, nunca saiu de catálogo. Pô, os Rolling Stones ficaram fora de catálogo aqui no Brasil na década de 80. Você não comprava um LP dos Stones. Os Stones, por causa de briga, de CBS... Década de 70, você entrava em loja de LP, né? Tinha os LPs. Cara, os LPs de rock que você via mais era Rick Wakeman, Viagem da Terra e Physical Graffiti. Era aquelas capas que você entrava na loja. Gabriela, aquelas lojas. Você entrava, você via... Cara, eram os discos. E Dark Side of the Moon, tá? E Beatles, né? Sempre tinha Beatles também. Mas não ficava ali na capa, cara. Ali na capa era talvez até pelo visual do Physical Graffiti. Aquilo chama atenção, aquelas casas, aquela coisa ali, né? Eu me lembro disso, que eu era moleque, eu falava, que disco é esse que eu sempre entro na loja até esse disco? Cara, era o disco... E tem Cachemira, né, cara? Só Cachemira, cara. Porra. Cachemira valeria um disco, mas tem Cachemira, tem Years Gone, tem My Time of Dying, tem... Porra, até me esqueci os nomes, mas, porra, tem música pra cacete, cara. O disco é perfeito, né? Tem Ai, caralho. O Anton Song, que é maravilhosa também, que é uma porrada, entendeu? Lembra também. Foi a música que os caras abriram aqui no Rio de Janeiro, quando veio o Page Plant. O Anton Song é uma porrada na cara, entendeu? Tem umas coisas folk, tem
Terraplane Blues. Da Terraplane Blues, não, peraí. Caralho, como é que é o nome da música? Black Country Woman, desculpa. Black Country Woman, que é excelente também, que porra. E aí, mais uma vez também, a criatividade dos caras. Porra, os caras tocavam mandolim, né? Não. Você tinha sets acústicos no show, era violão, mandolim, violão de 12 cordas. Mas daí entramos nessa questão que você falou um pouco do progressivo. O diferencial é que era tudo em função da música. Né? Você não vai pegar assim, nossa, como o John Paul Jones ou o Jim Page toca mandolim, entendeu? Eu acho que uma música que tem disso, por exemplo, não é desse disco, mas The Battle of Evermore. Aquela música, se você escutar o que tem de instrumento ali, o que tem de instrumento dobrado e coisa. Assim, pensar quantos canais eles gravaram aquilo na época, né? Quer dizer, é um negócio assim absurdo. Né? Daí a gente cai, como a gente falou, no Presence, né? Que é esse disco que ele é um pouco diferente, mas assim, eu realmente tinha essa questão que você falou. Eu antigamente falava, é o disco que eu menos gosto do Led Zeppelin, blá, 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 mas eu escutando com calma, sem preconceito. Eu não gosto do Presence, eu vou falar, sinceramente. Eu odeio aquela capa. E é da Hipnose, que eu adorava o trabalho da Hipnose, do Pink Floyd. Aquela capa é um negócio assim, eles fizeram aqui para não vender, né? Não é possível, né? É uma família careta jantando. É, um monolito na mesa, né? É um negócio assim. Né? Um monolito preto na mesa, né? Assim, eu acho que aquilo ali eles devem ter tido reuniões, nenhuma ideia. Faz qualquer coisa aí. Porra, não sei, cara. Porque eu não entendo qual é a mensagem ali. Já tentei imaginar várias coisas, eu não entendo. Porque não tem nada a ver com o som, né? Porque eles... É um disco meio, como a gente estava dizendo, é um disco complicado. Ele é um disco que foi lançado, se não me engano, em 77, no auge do punk. O Psicografia de 75. É um disco lançado no auge do punk, né? Porra. E o Led Zeppelin era uma das bandas preferidas dos caras atacarem. O pessoal do punk atacar. Porque eles se tornaram milionários. Assim, poucas bandas... você para pra pensar assim, os Beatles foram ganhar dinheiro depois que a banda acabou, na verdade, né? Os contratos começaram a ficar interessantes depois que a banda acabou. Porque na época, o Brian Epstein, embora fosse um gênio de marketing, ele, como empresário, entendeu? Do ponto de vista de business, negociava muito mal os contratos. Os Stones faliram, né? Com o Alan, com aquele... o Alan Klein. Alan Klein foi depois até o empresário foi um dos pivôs da separação dos Beatles, né? Porque o Paul McCartney odiava o cara e não queria fechar, né? Os Stones quebraram. Entendeu? Ficaram sem grana. O The Who foi ganhar dinheiro depois do Tommy, porque até então eles estavam devendo dinheiro para a loja de instrumento, cara. Porque eles quebravam a porra toda, todo show. Mas o Led Zeppelin quebrava hotel pra cacete também, né? Sim, mas o Led Zeppelin tinha um mafioso. Você basta ver o The Song Remains the Same. Você tem aqueles filminhos, né, dos músicos, né? O Jimmy Page é um mago, o John Bonham fica lá correndo de dragster, tocando bateria com Jason dentro de casa. John Paul Jones é um cavaleiro medieval e tal.
Cara, o Peter Grant, que é o empresário dos caras, tem um filmezinho no Ele queria ser tem um grande. peso. O cara tem um peso, entendeu? Tem um peso dentro da banda a ponto de aparecer no filme da banda, entendeu? E não tinha que ser de outra coisa. Ele é um gangster, mafioso, né, de Chicago, de terno, com lapela, com um lencinho no bolso, bicho, metralhando a galera com uma metralhadora de Chicago, dos anos 30. Pô. Qual é a banda que você teria, você imagina, entendeu? Um empresário aparecer no principal filme dos caras, né? Que é um filme que, cara, é um filme também que divide, né? Muito as opiniões. É engraçado porque eu gosto do filme, mas não gosto tanto do disco. É engraçado. Acho que tem discos ao vivo. Eu adoro o filme e o disco. Pronto. O The Song Remains the Same, o que aconteceu? Ele foi gravado na turnê de 73. Tá? Já na turnê do House of the Holy. Então, porra, tem The Crunch, tem no show original, né? E depois, quando saiu as versões estendidas, você vê isso. Eles tocam The Ocean, eles tocam No Quarter, No Quarter no disco original. Mas ele demorou 3 anos para poder ser lançado. Sim. Porque foi uma bagunça. Os caras não chegavam a um acordo em relação ao que deveria ser aproveitado. Teve alguma coisa, acho que foi refilmada depois. Eles pararam de excursionar nesse período. Entendeu? E o disco foi lançado depois do Physical Graffiti para preencher o hiato lá, sabe, onde a banda estava sofrendo muitos problemas pessoais. Né? Foi a época que o filho do Robert Plant morreu. O menino que aparece, inclusive, na capa do House of the Holy, né? Naquelas crianças que estão subindo o morro, é o Carrack, é o filho do Plant. E foi lançado aqui no Brasil, ganhou. Aqui no Brasil, com esses nomes malucos, né? Rock é rock mesmo. Eu acho excelente. Eu acho melhor que o faz parte da minha infância. Mas eu acho que envelhecer, por exemplo, tem filmes, tem shows dessa época, tem filmes dessa época que eu acho que envelheceram melhor. Não estou dizendo que não seja maravilhoso, é bom pra cacete, mas eu gosto menos. O que eu gosto no disco é assim, é esse registro do Led Zeppelin, que o Led Zeppelin não era uma banda assim, que estava tudo arranjadinho e eles iam para a turnê. Não, eles iam se modificando no meio da turnê. Por exemplo, Dazed and Confused é uma música que você vai ver N versões ao vivo de Dazed and Confused. E aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Que você vê que os caras tinham essa lógica ali da liga ali ao vivo, que foi a origem deles. Estrada, o som rolando na estrada. Isso eu acho que... Isso é Led Zeppelin. Apesar dos caras terem toda a estrutura de estúdio, de conhecimento, de gravar em estúdio e coisa. Não, por exemplo, muita gente, assim, muito guitarrista. Tem muitos guitarristas que criticam o Jimmy Page. O Jimmy Page erra pra caralho no palco. Foda-se. Foda-se que ele erra no palco. Entendeu? Ele erra mesmo. É aquilo, às vezes ele solta notas lá que eu acho que ele se empolga, entendeu? E não tem um nível técnico para poder tocar o que ele tem. Mas eu quero que se dane. O Jimmy Page é um gênio. Simples assim. O Jimmy Page, compôs... Se você pegar assim, a lista dos 100 melhores riffs, o Jimmy Page tem uns 30 aí nessa porra. Entendeu? Tá? Mesmo os chupados, né? Porque também é outro problema que a banda sempre teve, né? Essa coisa do plágio. Que eu acho também uma bobagem, porque, cara, alguém vai me dizer que o Muddy Waters não plagiou alguém antes, bicho? Blues é tudo. Blues são 3 acordes, cara, é uma harmonia. Porra, o Johnny Hooker se autoplagia o tempo inteiro, porra. Mas assim, o LED fez isso muito. O LED foi uma indústria de pegar a ideia dos outros e reprocessar desde o início. A questão já não é nem plágio, é usina de que virou. É engraçado que hoje em dia as pessoas falam isso virou a lógica de hoje. Todo mundo faz isso hoje o tempo inteiro. Todo mundo faz isso hoje. Só que os caras faziam com muito talento. A maioria das músicas que eles pegaram e reprocessaram ficou melhor. Entendeu? A maioria delas.
melhor. Inclusive, Starway to Heaven. Tem uma versão. Depois a gente bota o nome da banda você aqui, pega lá a original do eu não me lembro, Spirit, né? Você pega a original. Para mim é uma nobody, né? Uma banda Sim, nobody. mas é Starway to Heaven, só que Starway to Heaven é muito melhor, entendeu? A gente vai fazer um programa sobre plágios, é engraçado. Plágio. Não é plágio, é apropriação. Assim, apropriação criativa, né? Assim, mas daí chegamos a um disco que é assim, eu acho que é um disco polêmico e eu adoro, que é o Infidel Door. Eu adoro esse disco, E as pessoas não gostam porque, primeiro, tem um LED talvez menos... Ele é menos pesado, não é que ele seja menos pesado, ele é um pouco para trás. Ele tem um pouquinho isso. Mas ele tem country, ele tem salsa, ele tem... Eu acho que assim, é um disco de transição e você fica imaginando o que o LED faria se não tivesse acabado. Eu não sei, eu acho que é uma coisa... Eu acho que esse disco, eu acho que essa transição aconteceu por acaso muito, por causa do estado de Jimmy Page. Entendeu? O Jimmy Page não estava mais em condição, ele estava no auge do vício da heroína, ele estava com problemas mesmo, sérios, ficava enfurnado. Assim, antes, já tinha relatos que o cara saía para dar o show e voltava para dentro do hotel, não tinha luz elétrica dentro dos quartos, era só vela. Ele começou a se meter com o ocultismo, comprou a casa lá do Aleister Crowley, um feiticeiro Castelo. Castelo lá do Aleister Crowley, assim, se enfurnou nessa coisa do ocultismo, dopado de heroína. Então, assim, eles tinham esse disco por contrato, eles tinham que gravar, eles tinham datas para... Assim, a gravadora também queria, porque sabia que qualquer coisa que o Led Zeppelin lançasse, sabe, fazia um dinheirão. Só nos Estados Unidos, na década de 70, os caras venderam 100 milhões de cópias. Isso no mercado, imagina hoje, entendeu? Mas assim, em 1970, na década de 70, os caras venderam 100 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então era uma galinha dos ovos de ouro. E a gravadora Atlantic já não era mais a gravadora Atlantic, já era uma afiliada da Warner, pressionando os caras. Tem que botar o disco grava aí, cara. Temos que lançar alguma coisa, de vocês. E aí o disco ficou na mão do John Paul Jones. É o disco do John Paul. Eu chamo o Infidel Door de o disco do John Paul Jones. Falando sério. E assim, tem os teclados maravilhosos. Exatamente. Ele manda na banda. Carol Selambra. O Jimmy Page eles têm um pega para capar com relação a All of My Love. Porque o Jimmy Page considera que não é uma música com a sonoridade do Led Zeppelin. Trouxe o Led Zeppelin para a FM, que era um movimento que todas as bandas, The Who estava acontecendo isso, Moody Blues, várias bandas estavam acontecendo isso, de ter essa sonoridade. Quer dizer, nessa FM dos anos 80, né? Quer dizer, a FM dos anos 80, porque nos anos 70 eles sempre tocaram em FM. Sim, não, essa é a FM dos anos 80. A All of My Love, realmente, se escutar assim... A primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, isso é um outro Led Zeppelin. Mas eu adorei na hora que... Pô, eu sou tecladista. Na hora que eu olhei aquele só de teclado, eu falei, pô... Aquilo é maravilhoso, né, cara? Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso, assim. E o disco inteiro, Carro Selambra, a salsa, cara, é muito legal. Do Paulo Soares. É muito legal. Paulo Soares é boa pra caralho. Baby, when you gone away. Agora, isso leva a pensar assim, eu gosto de pensar nisso.
supondo que John Bonham não tivesse morrido, os caras tivessem continuado. O Led Zeppelin, provavelmente, esse disco dá vontade de pensar isso, o que os caras fariam? Porque provavelmente os caras iam mergulhar no hip hop de alguma maneira, alguma coisa disso, porque eles estavam ali já dialogando com essa linguagem dos anos 80, mas sem se auto-sabotar. Continuava sendo Led Zeppelin, continuava sendo o peso do Led Zeppelin, e assim, é uma pena que os caras tenham acabado, que o John Bonham tenha morrido. Acabaram por causa. Mas assim. E a dignidade de terem acabado, né? Eu acho que, exatamente, eu acho que é um fim digno, entendeu? Os caras falam assim, não tem condição de seguir quanto baterista. Outras bandas fizeram isso. É complicado, por exemplo, do ponto de vista de. O The Who, por exemplo, que perdeu o Keith Moon, né? Cara, dá pra ver um show sem o Keith Moon? Dá. Mas é outro The Who. Oi? É outro The Who. É outro The Who. E, cara, nunca eles conseguiram chegar ao nível do que eles conseguiram com o Keith Moon, entendeu? Não tem como, cara. Não tem. É muito complicado isso. Eu entendo. Ao mesmo, por exemplo, você pega os caras do Queen. Você pega o Brian May, você pega o Roger Taylor. Porra, o Brian May, cara, o cara toca pra caralho. O cara, porra, tem um Mas o Queen era diferente. O Queen não tinha... Por exemplo, o baixista do Queen era um cara apagado, bicho. Sim, mas... Você é um puta baixista, era um cara apagado. Eu não tô nem falando... Eu não tô nem falando do... Tô falando do Fred Mercury. Tô falando no caso do Queen, Fred Mercury. Entendeu? Que era uma figura que, porra, é impossível você substituir. E, ao mesmo tempo, eu entendo os caras, porque os caras falam assim, porra, eu compus essa porra, eu quero tocar isso ao vivo. Entendeu? O Jimmy Page, eu acho que se dependesse do Jimmy Page, eu acho que o Led Zeppelin teria voltado com outro baterista. Os outros, acho que quem mais foi reticente em relação a isso, bateu o pé, acho que até mais fortemente do que o Jimmy Page, foi o Robert Plant. Até porque o Robert Plant tem uma carreira fora do Led Zeppelin. Eu acho que dos quatro, quer dizer, o John Bonham nem poderia, né, infelizmente, mas dos três sobreviventes ao Led Zeppelin, o Robert Plant tem uma carreira consistente. Tem uma carreira absolutamente... Porra, aquele disco que ele fez de folk com aquela menina, Alicia Krauss, né? Eu acho que é a Alicia Krauss. Eu não sei o nome com certeza, agora me fugiu. Deixa eu botar aqui o nomezinho do disco aqui. É maravilhoso. Ele fez uma turnê com Band of Joy, reunida, anos depois. Quer dizer, ele tem uma... Ele conseguiu fazer essa transição, entendeu? E sair desse universo do Led Zeppelin, fazendo com sonoridades diferentes. Eles conseguiram fazer isso. Ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso a duras penas, porque ele lançou o disco solo dele primeiro, o nego queria um novo Led Zeppelin, um som completamente diferente. Ele antes lançou Honey Drippers, que eram umas músicas dos anos 50. Né? Era o disco da... É por isso que eu falo. O cara trouxe... Você vê como é que é interessante. O primeiro disco que o cara vai fazer depois que sai do Led Zeppelin é um disco de rockabilly. É um disco de rockabilly. Entendeu? E eu lembro os Zeppelin maníacos. Cara pirou, porra! Como é que pode? Acabou! Esse cara tá maluco. As pessoas não entendem, cara. As pessoas não conseguem enxergar que você traz essa bagagem e isso faz parte da banda. Entendeu? Agora, eles fizeram daí, quando houve a morte do Ahmet Erbil. Por aí. Eles fizeram o show da volta com o filho do John Bonham. Que é maravilhoso. Sensacional. Assim, eles falam que foi a primeira vez que... Tem músicas ali que foi a primeira vez que eles ensaiaram, porque eles tocavam ao vivo sem ensaio. Foi a primeira vez que eles puderam ensaiar certinho para fazer um show. Eu acho assim, os andamentos são para trás, os caras estão velhos. O negócio é mais para trás, coisa. Agora, houve ali um menos
que, assim, eu acho que ali, às vezes, eles chegam na perfeição. Eu acho, cara, gente, olha, comprem essa porra desse show, cara. Comprem em Blu-ray. Saiu em Blu-ray, saiu em DVD. Cara, mas vale muito. Esse show é maravilhoso, cara. E é emocionante porque você vê o filho do... Cara, o Jason Bourne, cara, ele leva tranquilamente o que o pai levava, cara. Não faz... Eu acho. Isso aí é até uma polêmica. Já entrei numa discussão com o baterista por causa disso. Eu acho que o Jason Bourne tem talvez isso também com as possibilidades tudo que a gente tem hoje. Eu acho que o Jason Bourne talvez tenha uma técnica mais apurada que o pai. Tecnicamente ele é melhor, isso não tem dúvida. Não. Entendeu? Só que ele pegou aquele... Não, porque aí o que esse baterista falou para mim, mas aí houve evolução também da captação e de não sei o quê. Talvez sim. Também tem isso. Talvez sejam todos as coisas. Você tem todos os aspectos. Você tem a evolução da engenharia de som, você capta melhor os instrumentos, mas com certeza, cara, é um garoto que fez aula. É diferente, cara, bicho, existe essa diferença. Até de informação. Existe essa diferença. Até porque tem uma banda, isso é engraçado, tem uma banda recente que para mim pegou, não é o Led Zeppelin, mas é uma banda que pegou uma herança muito grande do Led Zeppelin, para mim que é o Rage Against the Machine. O Rage Against the Machine é um Led Zeppelin num ouvido e hip hop no outro. Né? Exatamente. E isso deve ter influenciado o Jason também, influenciou muita gente. Com certeza, influenciou muita gente. Agora, a gente não falou de um projeto que, no meio do caminho que eu achei maravilhoso. Assim, antes do Celebration Day, né, que foi o show em homenagem ao Hermes Erdogan, que era o fundador da Atlantic, né, a gente não comentou isso, foi o cara que descobriu o Ray Charles, entre outros. O cara, foi o cara que gravou o Ray Charles. Então, só por isso o cara já ganha... Já pode ganhar todas as medalhinhas no peito que você quiser colocar nele. Que é o Unleaded, que é o Page Plant, que é o acústico. Os caras... esse disco é sensacional, Pedro. Esse disco é sensacional. Os caras trouxeram uma banda sinfônica do Egito para tocar Kashmir. Os caras... você tem vários elementos orientais. Os caras não fizeram um acústico careta. Não. Fizeram aquele acústico careta de simplesmente pegar as músicas e fazer uma versão pop orientado para adulto, entendeu? Não, e eles trouxeram à tona essa coisa que eu falei no início, das influências. Porque isso a gente escuta, às vezes parece, porque quem escutava música oriental era o Page. Não, era o Plant também. Eles trocavam figurinha nisso. Que o hobby do Robert Plant era rádio, ficar escutando rádios de outros países. Então os caras escutavam música árabe e ele se amarrava nisso. E isso é legal, porque ali eles mostram isso, quanto... Esse show foi um showzaço na apoteose. O Jimmy Page dá bronca na plateia, que ele fala assim, muito obrigado. Mas vocês têm que escutar esses caras egípcios, entendeu? Led Zeppelin é bom, mas esses caras são muito bons. Isso é muito legal, que o cara não está reproduzindo aquilo que ele já sabe. Inclusive, o John Paul Jones faz uma banda depois com The Crocker Vultures, né? O Josh Homme, do Queens of the Stone Age, e o David Grohl. É boa pra caralho! E era uma banda pra pub. Era uma banda pra pub, o negócio. E ele tocava meio... Ele não queria que soubesse que era o John Paul Jones. Daí falam, você não quer que isso torne uma super banda? Ele fala, não. Super banda, eu já toquei numa e foi o Led Zeppelin. Está suficiente para mim. Isso é maravilhoso, né, cara? Não, e eu fico imaginando, cara, a felicidade dos caras, né? O Josh Homme do David Grohl de tocar. O David Grohl é um cara... gente fina, né, cara? Ele realmente se empolga em tocar com esses caras, cara. Tem um show do Foo Fighters que eles convidam o Jimmy Page. O cara parece uma criança, meu irmão. O cara parece uma criança. Eles tocam rock and roll.
tem o uma cara história. parece uma criança de 10 anos de idade, ganhei meu brinquedo. Se você for ver, eu não sei se você viu aquele filme do It Might Get Loud, eles pegam, é um documentário muito, cara, esse filme é muito legal. Eles pegam 3 guitarristas de gerações diferentes. Então, no caso, eles pegam o Jimmy Page, o The Edge, do U2, e o Jack White, do White Stripes, para falar como é que é a relação deles com a guitarra. Como é que eles sentem o instrumento, como é que, por que eles tocam, quem eles ouviram, o que fez eles virarem músicos, o que fez eles optarem pela guitarra. E aí tem uma cena, cara, que é maravilhosa, que é o seguinte, eles pegam as guitarras em alguns momentos do filme e tocam algum trecho de música. O que a gente faz aqui, né? Brinco, óbvio. Porra, não quero comparar. Né? A gente... Mas aí tem uma cena, cara, que o Jimmy Page pega aquela Les Paul, cara, tigrada dele, aquela Standard de 59, que você vê nos palcos, cara. Ele toca o riff de... Ele toca o Laura Love. Cara, meu irmão, o sorriso que os caras dão. Vale a pena procurar isso no YouTube. Cara, o The Edge abre um sorriso. Assim, o Edge parece que tá vendo Deus, cara, falando sério. O Jack White também. Os caras nem, assim, eles faziam... E no vídeo, os caras faziam essa brincadeira. Um começava a tocar a música e os outros pegavam o instrumento e tentavam acompanhar. Nesse, eles nem acompanham, bicho. Nesse, eles deixam de repente tocar sozinho, entendeu? Porque é aquilo, cara. Quem pegou uma porra... Cara, não é possível que se você for um guitarrista, bicho, e você tem uma Les Paul igual aquela lá atrás, é por causa da porra do Jimmy Page, caralho. Não é por causa de mais ninguém a não ser Jimmy Page. Falando sério. Eu acho que a gente está de bom tamanho. Olha, a gente, assim, arranhou a superfície do que pode ser falado do LED. É um iceberg, na verdade. Né? Porra, acho que LED a gente pode falar 5 horas aqui, e não vai cansar, e vai rir, vai lembrar de alguma história. Pô, a gente não falou das trilhas sonoras do Jimmy Page. O Jimmy Page fez Death Wish, né? Com Charles Brown. Desejo de matar. Desejo de matar. Trilha sonora. Já Charles Brown são som de Jimmy Page, pô. Não é mole, não, cara. Não é pra qualquer um, não. Mas até por sinal, fiquem ligados. Vai sair um livro fantástico do Jimmy Page, sobre o Jimmy Page, na Bahia. O tempo que ele morou na Bahia. Que ele chegava doidão lá nas rodas de violão e pediam para ele tocar Raul, ele não sabia o que era essa merda, tocava Led Zeppelin, e os caras, pô, esse gringo toca mal pra caralho Led Zeppelin. Ele deve ter se divertido, cara. Porra, cara, ele adora. Isso que eu acho legal desses caras. Não, isso era legal dos caras. Que os caras ficaram milionários. Quer dizer, o cara devia ter uma casa aqui em Lençóis, outra lá na Índia, outra na coisa. O cara não está aí contando dinheiro no o cara tá lá, sabe? Ele veio em jet set, quer conhecer outras coisas. Isso é muito legal. Isso é um dos lados legais dos hippies, né, cara? Da filosofia hippie de ser, né? Meio desapegado, vamos conhecer gente diferente. Eu acho isso do cacete. Cara, não adianta. Eu vou morrer amando Led Zeppelin. É machista? É machista. Entendeu? Mas foda-se. Eu gosto dos caras do mesmo jeito. Musicalmente é maravilhoso. Musicalmente então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Ajude a divulgar. Clique aqui embaixo no like. A gente está fazendo o melhor que pode aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente vai estar com mais história aí. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.